Hoje, na noite de hoje, eu escolhi o tema Recria tua vida, sempre e sempre. Na verdade, durante nossa vida terrena, nós enfrentamos muitas dificuldades, né? Aos nossos olhos materiais, isso ainda fica mais potencializado. E fica difícil, muitas vezes, nós compreendermos pelo que nós passamos, tá? A situação não nos agrada, as coisas não saem como nós queremos e vira uma angústia no nosso coração. Então, durante nossa vida terrena, muitas vezes nós vamos enfrentar situações complicadas. E isso, aos nossos olhos materiais, tem uma potencialidade ainda maior. Eu escolhi como esse tema, Recria a sua vida, sempre, sempre, baseado no livro de João de Luca, certo? Que ele vem falando sobre esse assunto e falando também um pouco sobre corda coralina. Nós vamos chegar nessa parte. A situação não nos agrada, o resultado não sai como nós queremos e isso vai nos causando angústia. Somos surpreendidos muitas vezes durante a nossa vida com algumas situações, como por exemplo, aquele relacionamento que não dá certo, isso já nos aflige. Um problema financeiro que para nós é complicado, a partida de um ente querido, uma dificuldade no emprego, situações diárias do cotidiano. Todas essas situações são ocorridas ou por causas reencarnatórias, né, que nós trazemos de outras vidas, mas eu não gostaria assim, de mentir para vocês, muitas coisas nós estamos realizando nessa vida. Às vezes nós estamos enfrentando um problema e a gente coloca a culpa nos espíritos, coloca a culpa em alguma passagem, em alguma coisa que nós... será que foi porque eu fiz algo na vida anterior? Muitas coisas nós podemos evitar. O que é passado, se eu vivi em 1580, encarnação em 1580, ou, por exemplo, se eu vivi numa encarnação, só para a gente buscar um pouco, em 1700, em 1900, alguma coisa, eu já estava aqui, mas as outras, as anteriores, na Idade Média, 1500, o que eu fiz nessa encarnação, eu tenho um presente divino, que é o véu do esquecimento. Se Deus quisesse que nós, tivéssemos conhecimento disso, nós saberíamos. Aqui no plano terreno, nós não sabemos. E que bom, porque, na verdade, nosso Pai é amoroso. E Ele sabe que a gente ia ficar voltando nisso e pensando, mas a gente já queria, muitas vezes. Às vezes acontece um problema que eu falo, nós falamos para nós mesmos, nossa, deve ser porque eu fiz isso, deve ser porque eu fiz aquilo. Gente, o passado, ele serve de aprendizagem desde que você movimente ele para frente. Agora, o que eu plantei hoje, o que eu plantei esse mês, o que eu planto amanhã, isso tem consequências. Então, nós devemos gastar nossa energia cuidando dessa encarnação. Viva o melhor que você consegue essa encarnação. Viva o melhor que você pode nessa encarnação. As outras foram importantes? Foram, mas você não vai resolver. Você vai resolver sim, enfrentando algumas situações que são lições que vieram. Mas não adianta nós ficarmos nos culpando, tá? Então, todas as situações ocorridas têm um início. Muitas, na verdade, a maioria delas são ocasionadas por atitudes dessa vida, ou até vida passada. Sendo assim, qual é a semente que eu planto hoje? Para que eu possa colher amanhã as minhas atitudes, as minhas emoções, a energia que eu emano. Que energia que eu estou emanando? Tudo isso vai refletir amanhã. Tá?
Muitas vezes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, isso é normal. Acontece de nós termos tão boas atitudes, tão boas ações, agimos de forma tão correta. Quantas vezes nós vemos um amigo, um parente, alguém que você fala assim, eu não acredito que essa pessoa está com essa doença. Eu não acredito que essa pessoa está enfrentando este problema. Muitas situações, realmente, só o nosso Pai Maior, a espiritualidade amiga, tem toda a explicação. Nós vemos casos, por exemplo, né, a pessoa não é fumante, a pessoa tem uma saúde ali plena, a pessoa se cuida, a pessoa tem uma alimentação correta, a pessoa tem bons pensamentos, a pessoa tem uma leveza, a pessoa, sabe, e aí quando você menos imagina, aquela pessoa aparece, por exemplo, um câncer de pulmão. Nunca fumou, uma alimentação maravilhosa. Quantos casos nós não conhecemos? E de repente, a gente fica ali remoendo, sim, porque nós passamos por um momento que nós podemos considerar até como sim. Porque as pessoas, elas colocam o luto como luto das pessoas que partem. Mas luto, muitas vezes, nós passamos por um relacionamento que acaba, nós passamos pelo luto quando a gente perde o emprego, por uma tristeza, isso é normal. Só não podemos paralisar isso. E voltando, algumas coisas, sim, muitas lições foram trazidas de outras encarnações. Muitas situações ocorrem, o nosso coração dói e nós não temos a compreensão. Mas mesmo assim, nós temos que gerar um movimento. Nós temos que ter atitudes de renovação. As pedras no caminho sempre vão existir. Sempre nós teremos situações a resolver. Sempre nós teremos situações a cuidar. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, na justiça da reencarnação, todos os espíritos têm como potencialidade a perfeição. Olha que maravilha! Nós somos centelha divina. Nós somos amor, nós somos tranquilidade, nós somos bondade. Deus não é. Por mais que eu gostaria, assim, de me comportar como uma criança birrenta nesse momento, porque eu sou birrenta. Mas eu não posso vir aqui, bater no papo com vocês e falar algo contrário a isso. Porque Deus nos colocou a perfeição. Nós vamos alcançar. Nós estamos presenteados com essa dádiva. Como que nós vamos conseguir isso? Passo a passo. De reencarnação a reencarnação. Só que quem precisa acreditar nisso somos nós. Deus, o bom Pai, deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Lógico, nós devemos nos arrepender do que fazemos de errado. Mas se arrepender não é no outro dia fazer a mesma coisa. Eu brinco no curso que eu e meu marido somos facilitadores, numa casa que nós participamos, né? Que se eu não erro de manhã, eu erro à tarde. Se eu não erro à tarde, eu erro à noite. Né? Eu tento não errar, mas às vezes um bico, às vezes uma energia assim, contrária, às vezes uma teimosia, muitas vezes coisas que eu posso evitar, eu vou lá e faço igual. Então, o arrependimento, ele é saudável quando no outro dia eu tenho uma disciplina de cuidar disso. É o recriar. Nós precisamos recriar a nós mesmos todos os dias. Na justiça de Deus, continuando na pergunta 171, na justiça de Deus, o Pai Maior concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Em nenhum momento aqui aparece a palavra castigo. Aqui nós podemos comparar realmente a uma escola.
Aquela prova que você recebeu, de repente tinham 10 questões. Numa das questões tinha lá sobre egoísmo. 10 situações que você precisava melhorar. Vamos escolher só o egoísmo. Eu precisava, na minha encarnação, ser menos egoísta. Eu precisava, na minha encarnação, pensar um pouquinho mais nas pessoas, mas eu não fiz nada disso. É um exercício, é uma situação que eu não plantei dentro de mim. Nessa vida, você vai ter que trabalhar isso, sim. E se você continuar sendo egoísta, você vai responder por isso, sim. Porque essa também é a missão. Somos nós. Nós não temos um Deus de castigo, nós temos um Deus de oportunidade. Precisamos compreender que a reencarnação é uma oportunidade divina. O Espírito anima todas as vezes que necessário. Qualquer amigo, irmão, palestrante, ou livro, escritor, fala assim: olha, tal Espírito, ele tem tantas encarnações, tal Espírito vai ter tantas encarnações. Gente, o número de cada um, isso não existe essa matemática. Existe a sua matemática. O Pai Maior sabe quantas encarnações eu fui e voltei, quantas eu vou precisar. Eu vou precisar de várias, porque eu tenho um monte de coisa para trabalhar. Mas cada uma é uma oportunidade que nós precisamos utilizar. Deixar de viver no passado para viver o presente de forma positiva. A reencarnação mostra-nos a justiça de Deus e Ele proporciona oportunidade para todos. A oportunidade que eu recebi é a mesma oportunidade que os outros irmãos receberam. Só que às vezes, vou me dar como exemplo, a senhora teimosa nega todas. Eu continuo girando no mesmo lugar. E aí as coisas ficam mais complicadas, porque eu não aproveito essas reencarnações. Precisamos aproveitar as oportunidades reencarnatórias. A infelicidade se apodera de nós, ou seja, muitas vezes as pessoas vão se tornando cada vez mais infelizes. Nós deixamos que a infelicidade se apodere de nós. Como eu dei o exemplo, e é um exemplo verdadeiro. Às vezes eu me deixo tomar, eu não sei vocês, mas eu me deixo tomar por um tempo assim, de uma tristeza. Aí aquilo vai ficando em mim. Aí, né, como Deus é amoroso, como sempre tem alguém ali, um amigo, um familiar, uma pessoa que fala: oi, acorda. Então, nas minhas 24 horas do dia, de repente, naquele dia eu gastei 4 horas, me mantenho infeliz. Mas se a gente parar um pouquinho, se graças a Deus, nós estamos recriando, nós já sabemos que nós vamos ter problemas, por que nós não tentamos lidar com esses problemas com mais leveza? Das minhas 24 horas no dia, eu vou alimentando uma infelicidade de 8 horas. Olha quanto tempo eu já perdi. Quanta energia eu já coloquei em mim. Quanto pensamento negativo eu fui alimentando. E tem uma coisa. Aqui nós estamos falando também das nossas, me desculpem, malcriações. Porque muitas infelicidades, como o tema veio puxando, é assim, é ligada àquele relacionamento que não deu certo. Ah, mas tinha que ser com fulano. Tinha como, isso é livre-arbítrio de cada pessoa. Nós disponibilizamos em nós a oportunidade de ser renovada a cada dia, mas nós fazemos uma situação muito complicada. Nós queremos que as coisas saiam como eu quero, é como a Sueli quer. E tem coisas que não estão, tem coisas que não estão no nosso controle. E outras sim, mas eu tenho que movimentar para o bem. Eu tenho que movimentar para a positividade. Muitos, podem pensar assim: não, mas é fácil falar. Eu passei por muitas coisas, mas eu não sou vítima. Eu passei por desencarne de pessoas queridas, filho, pai, mãe, várias pessoas. Eu tenho uma lista enorme.
A espiritualidade lá tem uma família enorme. Mas teve um momento, uma chavinha ali. Eu lembro que numa das minhas maiores perdas, assim, que na verdade foi o meu filho, né? Eu fiquei parada. Eu sou uma pessoa muito clara em algumas coisas quando eu falo. Eu não posso vir aqui e usar de hipocrisia para vocês. Eu pedi ao Pai Maior. Assim, eu falava, vocês não vão vir me buscar? Era essa a minha pergunta. Vocês não vão vir me buscar? Como isso? Como que na lei de Deus, eu questionei, eu já estava na doutrina. Como que na lei de Deus, uma mãe vê o seu filho partir? Mas um belo dia, né, eu morei um pouco, os meus amigos, os meus familiares, eu tive que me recriar, eu tive que voltar, eu tive que abrir a chavinha, virar. Falei, isso ele volta por você, volta pelo seu filho, volta pelos seus amores, volta, seu filho, você tem que voltar. Você tem que voltar. Então, quando você perde o emprego, você tem que voltar. Quando aquele relacionamento não deu certo, você tem que voltar. Quando a situação financeira está ruim, precisa se arranjar soluções. Eu sei que não é fácil. Todo mundo aqui já passou aperto. Todo mundo aqui já teve dificuldade. Mas se a gente parar um pouquinho e fazer um exercício assim de quanto tempo eu fiquei parado, sentado no sofá, sem soluções. Não adiantou. Quando você se movimentou, quando eu parei de ficar ali, estacionada, a gente fica estacionado. Fica. E é natural, porque nós somos humanos. E nós ainda estamos em evolução. Mas quando eu falei isso, ele volta porque precisa. Volta que é por causa de você. Volta porque os entes queridos também não querem isso. Aquele momento é o momento que você se recria. Precisamos aproveitar essas oportunidades. Sejamos responsáveis pela nossa reencarnação, por nossa célula de vida. Você precisa ser responsável pela sua vida. Quantos de nós não terceirizamos e não culpamos, principalmente dentro da nossa casa, as pessoas? Eu, quando estou assim fora de mim, eu nem vou deixar eles falarem. Eu não vou deixar eles falarem. Deus me livre. Nem eu me suporto. Vou falar a verdade, nem eu me suporto. Porque eu me encho de uma energia que para limpar, demora. Eu tenho que ser responsável pela minha vida, pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. As pessoas que estão ao meu redor, elas são os amores, são os amigos que vão servir de apoio. Mas eu não posso descontar nas outras pessoas. E todo dia, no outro dia eu me arrependo, peço desculpa. Faz de conta que nessa reencarnação eu tenho dentro de mim a ira muito forte. Nossa, uma pessoa assim irada. Tudo xinga, tudo grita, tudo bate porta. Oi? Vamos mudar um pouquinho? Vamos aos poucos ir recriando? E eu volto a repetir, quando nós falamos aqui na frente, é que a gente está ali na linha de frente, gente. É porque a gente apronta também. E eu apronto muito. Então, assim, nós precisamos ser responsáveis pela nossa existência. E qual é a existência que eu vou cuidar? Essa reencarnação agora. Todo dia. É se autoanalisar todos os dias. É se cuidar todos os dias. É cuidar de você todos os dias. O Ossano, numa palestra que eu assisti, ele fez uma pergunta assim, que eu vou fazer para vocês. Vocês vão escolher mentalmente 3 pessoas extremamente importantes na vida de vocês. Pensem em 3 pessoas extremamente importantes. Pensaram? Levante a mão, por favor, quem pensou em si mesmo. Uma pessoa. Vou falar para vocês. Se eu tivesse sentado no lugar de vocês, eu também não pensaria em mim. Isso é um erro. O Ossano colocou que isso é um erro.
Como que você pensa nas pessoas mais importantes da sua vida, mas você não se coloca como importante para se curar, para se cuidar, para poder disponibilizar essa energia boa para as outras pessoas depois? Aí o Rosana falou, não, gente, primeiro você tem que pensar em você mesmo. Deus nos deu espíritos capazes de recriarmos nossa vida, indo ao encontro de momentos felizes, de harmonia e acolhimento. Somos capazes de recriar, movimentar, curar nossas vidas de reencarnação e reencarnação. A felicidade, nós, a felicidade normalmente nós colocamos sim, a gente precisa comemorar. Um bem que a gente conquista, é momento da gente comemorar. Um relacionamento que está dando certo, lógico. Um emprego, que você está ganhando um emprego, o aumento de um salário, está tudo bem. Mas a felicidade, ela está ligada, principalmente, ela é transformadora quando você começa a entender que o bem não é só o seu bem, é o bem para todos. É o bem que Deus deseja para todos. Quando você se disponibiliza a entender que o bem e a felicidade não está ligada só ao que você conquista, isso é importante. Mas o bem, quando você vem em uma casa espírita, vocês são maravilhosos aqui. Porque por mais que hoje você fale, gostei mais ou menos, ou não, eu concordei com tal parte, tudo bem, tudo bem. Porque a nossa doutrina, ela tem que ser pensada, racionalizada, tem que ser observada. Mas quando você, em qualquer segmento de religioso, você vê, quando você vê algum livro, quando você se coloca a se enxergar, ali você está se movimentando. Nós somos felizes nesse momento, porque nós estamos disponibilizando nessa reencarnação uma reflexão. Não é fácil se observar e tentar mudar. Não é fácil. A maioria das pessoas fogem disso. Agora, nesse momento, nós podemos considerar um momento feliz? Sim. Aquelas pessoas que estão aqui na casa, que participam, que ajudam, ou no seu emprego ajudam as pessoas, também é um momento feliz. Que ela deixa de ser só as coisas que você quer. Elas são importantes, mas precisamos ampliar e estudar. Tá? A felicidade é um protagonismo no bem e é uma decisão de irradiação de si mesmo. As pessoas que estão ao seu redor e ao seu universo. Precisamos recomeçar sempre. Somos aprendizes da vida. Deus nos impõe a encarnação com a finalidade da perfeição. E aí, essas vicissitudes, esses problemas que nós muitas vezes não compreendemos, nos impulsiona, nos ajuda a isso. Quantos aqui não passaram por dores horrorosas? E essa dor foi uma chavinha na própria vida. Naquele momento o mundo cai. Naquele momento o chão desaparece. Mas se você parar para pensar, as dores que você passou, elas foram transformadoras. Desperte. Na encarnação, o Espírito tem o objetivo de despertar. Desperte para a sua saúde, para o seu bem-querer, desperte para as suas emoções. Conecte-se a Deus com firmeza. Deus, hoje está tudo bem, porque está tudo indo do jeito que eu quero. Amanhã sai diferente, Deus, eu quero paz. Converse com Deus. Mas conecte-se com Deus pensando que Ele é o Senhor de tudo, que Ele cuida de vós. Tenha fé, Deus cuida de nós. Nós não estamos sozinhos. Recrie-se todos os dias, conecte-se e movimente-se. Nós nascemos simples e ignorantes e somos todos nós recebemos as mesmas oportunidades. O que vem acontecendo é que os espíritos, nossos
irmãos, nós, cada um vai lidando com essa reencarnação de forma diferente. Então, se eu aproveito as oportunidades, se eu aproveito o meu crescimento, se eu aproveito a oportunidade de transformação, sim, eu vou tentar ali ajudar o meu irmão, falando, vem comigo, mas é individual. É individual. Quanto mais você é imperfeito, quanto mais dores você enfrenta. Só que vamos voltar no que nós começamos. Tem algumas coisas que vocês, nós estamos enfrentando, que foi de coisas que nós fizemos lá em outras encarnações. Mas se hoje eu brigo com um motorista, eu sou mal educada na minha sala de aula com meus alunos, eu maltrato uma criança, eu bato as portas na minha casa todo dia. Oi? Você quer que resultado disso? Não vai ser um resultado positivo. Nós precisamos modificar. A reencarnação, ela nos favorece, tanto espiritualmente como moralmente, mas ela é rápida, porque aqui a gente tem muitas oportunidades de aprendizagem. É aqui que a gente tem várias lições, várias coisas, todos os dias. Não é um dia assim, um dia não. Todo dia a gente luta, todo dia a gente cresce, todo dia nós estamos nos criando. Bendita seja a reencarnação, que nos aprimora e eleva. Esse recria-se, sempre, saiu esse tema da poeta Cora Coralina. A Cora Coralina, ela tinha como profissão fazer doces. E ela viveu no plano terreno até os 95 anos. Ela fazia doces, ela cuidava do seu jardim. O nome dela é Ana Liz dos Guimarães. Cora Coralina era uma mulher feliz, mas ela tinha lutas diárias. Ela tinha problemas diários também, como todos nós. Só que Cora Coralina, ela foi reconhecida por Carlos Drummond de Andrade. E aí, em vez dela parar de fazer doces, ela lançou um livro. Ela podia falar, não, vou ficar no livro. Ela se reinventou. Ela lançou um livro, ela foi reconhecida. Aos 76 anos, ela faleceu, né? Partiu aos 95, mas só foi até os 76 anos. Mas ela decidiu a vida toda continuar fazendo doces. E Cora Coralina nos trouxe uma receita em uma das suas escritas, em uma de suas poesias. A receita de Cora Coralina, ela é simples. Recria a sua vida sempre. Recomeça sempre. Continue mexendo o seu tacho, como Cora Coralina. Se você parar de mexer o tacho do seu doce, a sua vida vai parar. A doença vai se agravar, a relação esfria, o entusiasmo pela vida se perde, a oportunidade desaparece, a felicidade fica mais longe. Cora Coralina, ela se recriou, ela teve uma oportunidade com Carlos Drummond de Andrade, mas ela escolheu continuar a ser doce, ela escolheu continuar lutando. Recomece sempre que precisa, mexa-se, movimente-se, recrie-se. Esse é o grande segredo das pessoas felizes. Aquela pessoa leve, aquele dia que você está leve, aquele dia que você está mais feliz, presta atenção. Você se deu o direito de ser mais doce. Você se deu o direito e também disponibilizou esse direito a todos aqueles que estão ao seu redor. Brinde a você, sua vida, suas lutas, as suas lágrimas também. Elas são aprendizagem. Sorrisos, brinde a você e remova as pedras. Tem uma pedra no seu caminho. Você vai deixar essa pedra quanto tempo? Eu tenho um saco para remover. Sou teimosa, mas aos pouquinhos eu estou retirando.
Às vezes nós nem enxergamos, gente. Porque olha só, como o Rosângela falou, muitas vezes nós deixamos de nos cuidar. Se eu não estou me colocando nem na lista, eu não estou me colocando na lista. Vocês colocam na lista, aí quando vocês colocam na lista, você fala assim, nossa, que bom, eu sou lindo. Tem gente que vai até esperar você, viu? Não liga, continua. Não liga, continua. Continua reinando a sua vida e a sua encarnação. Você precisa cuidar da sua vida e da sua reencarnação. Deus te ama. A espiritualidade te ama. Seus amigos espirituais que estão sempre presentes, cuidando de vocês, amam vocês. Para de desacreditar em você. É desacreditar na sua potencialidade. Nós, olha o que nós somos, centelha divina, e nós deixamos de acreditar nisso. Não precisa uma tempestade muito grande não, viu? Eu usei um exemplo forte, né, que foi no falecimento. Mas eu, Sueli, a tempestade é fraquinha, nem balançou a janela, eu fiquei com nada. Olha quanto tempo eu perco de energia. Os infelizes costumam achar que essa pessoa feliz, que essa pessoa feliz, que essa pessoa leve, ela não tem problemas. Nós somos tão, desculpa meus amores, mas a gente às vezes é tão criança, que aquela pessoa que é feliz, aquela pessoa que é mais leve, que você olha e fala assim, não deve ter problema. Não é que ela não tem problema, ela enfrenta a vida de outra forma. Aquela pessoa que tem uma situação financeira maravilhosa, graças a Deus. Opa. Mas você não sabe o percurso que aquela pessoa seguiu. Aquela pessoa que, graças a Deus, o parente foi curado, graças a Deus. Mas de repente o seu não foi. Deus sabe de tudo. Mas aí, nós, na nossa criancice, e é normal. Só eu estou nessa firma que eu dou. De olhar assim e falar, aí você para e pensa, não. Essa pessoa, ela é feliz porque ela enfrenta a vida de outra forma. Sabe o que ela fez? Ela tomou posse da própria vida dela. Ela assumiu a própria vida dela, sem terceirizar. Hoje eu coloco uma culpa no Damião de um defeito dele. Amanhã eu terceirizo e estou nervosa, aí eu coloco uma culpa na Vanessa. Semana que vem eu coloco uma na minha irmã. Eu estou terceirizando. Eu terceirizo meus defeitos, eu terceirizo minhas atitudes, eu terceirizo. Não. Você tem que assumir quem você é, cuidar de você e fazer igual os jovens fazem. Os jovens se beijam. Beijo no ombro, não é assim que os jovens fazem? Nós, os adultos, muitas vezes a gente não se olha no espelho e fala assim, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu sou maravilhosa. Se valorizar. Quando as crianças crescem, né, Paulo? Tá. Que é o sinalzinho. Olha só. Felicidade é estar ligado à vida. E você tem este direito. Quem foi, eu quero achar essa minha teimosia escrita em algum livro. E a teimosia de muitos de nós. Quem foi que escreveu que nós não estamos destinados a melhorarmos? Quem foi que escreveu que nós não temos condições de evoluir? Nós temos esse direito. Mas esse direito tem que ser movimentado de forma individual, todos os dias. E quando for à noite você fala assim, caraca, fiz besteira, tudo bem. No outro dia você recomeça. Tudo bem. Lembra, a Terra é uma escola. Na observação da pergunta 171 do Livro dos Espíritos, fala, a doutrina da reencarnação é a única que pode explicar o futuro e consolidar nossas esperanças, uma vez que nos fornece um meio de resgatar erros através de novas provações. Meu Deus, se a doutrina fala
que eu estou com a oportunidade bendita, agora, nesse momento. A doutrina não fala assim, ó, fica pensando no passado, fica pensando que você errou, fica tentando descobrir que você foi em outra reencarnação. Agora. Ela está falando assim, aproveita, consolida essa encarnação, organiza a sua vida, aproveita as oportunidades, tá? A evolução, ela traz cicatrizes. Sim, todos nós aqui temos. Nós temos cicatrizes, nós temos arranhões, nós temos emoções a serem curadas. Para de ter vergonha, de achar que assim, é vergonhoso tal coisa. Não, não é vergonhoso. Deus sabe que nós estamos aqui para cuidar das nossas emoções. Deus sabe que nós estamos aqui para cuidar de cada célula divina que nós temos. Então, essa evolução, sim, vai trazer cicatrizes, arranhões, mas também vai trazer uma coisa que é divina: maturidade e crescimento. A alegria de participar da vida é divina, recriando-se a cada instante. No Evangelho de Lucas, no júbilo de servir, guarda a tua alma no júbilo de servir. Ou seja, guarda a sua energia. Gente, é a nossa energia. Eu me chatei às vezes quando eu não acredito que eu gastei tanto tempo perdendo minha energia com isso. Guarda a sua energia com a necessidade, com a alegria de servir. Ajuda. Atenta-se, porém, à seiva e ao equilíbrio que a sabedoria divina lhes assegura. Entram abençoando, cooperando e produzem bênção de colheita. Quando você serve, às vezes, muitos podem pensar que você está falando assim, aqui dentro. Não, em todos os lugares. Na sua vida diária. Ajuda aqueles que estão ao seu redor, partindo de você primeiro. Bem, eu vou participar. Participar da vida é uma sensação incrível. Participar e recriar-se a cada instante. A infelicidade, gente, ao contrário, ela é uma inércia. Presta atenção, quando nós nos colocamos em momentos infelizes, nós ficamos paralisados. Remova suas pedras, não fique olhando e lamuriando-se. Isso irá tornar infeliz. Agora tem uma situação aqui trabalhada com a Magdalena, que muitos de nós também temos dificuldades, e eu super entendo, mas é um exercício. Se alguém nos ofender, perdoa, deixa aí, faz uma prece, para de gastar energia com isso. Se alguém for agressivo, seja gentil, deixa a pessoa falar para ela mesma. Olha, quantas vezes nós nos deparamos com irmãos em explosões de raiva? O que a gente faz? A gente vai rebatendo, e aquilo vai crescer. Olha, faz uma prece. Se uma porta se fechar, tenha certeza, uma melhor irá se abrir. Se alguém não quer o nosso convívio, deixa eu partir, está tudo bem. Sejamos doces, sejamos pessoas afetuosas, agradáveis, generosas e prestativas. Jamais nos faltará o apoio divino nas horas amargas, principalmente também porque as pessoas infelizes a gente se afasta. A gente acha aquela pessoa ácida, amarga, nós não nos aguentamos. A doçura é uma das leis espirituais que regem nossa vida. Doçura compreende afeto, ternura compreende alegria, gentileza, cordialidade, brandura, atitudes que fazem a nossa vida feliz. Então o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a nossa reencarnação presente, deste momento, a nossa vida nos convida à modificação.
Eu estou convidando a minha centelha divina que está aqui, que muitas vezes eu não quero chegar a ser gentil, a cuidar de mim, a me olhar, a levantar minha mão, porque eu também não levantaria, está tudo certo. Porque nós temos esse costume de pensarmos, de emanarmos, de amarmos as pessoas, mas a gente tem que, se a gente não aprender a se amar, não tem como amar o outro. Para terminar, eu vou ler uma psicografia do Espírito Fernando, do médium Antenor. Com muito carinho, Antenor é meu pai. É meu pai que está no plano espiritual. Eu olhei e falei, se tiver alguma, pai, eu levo. Se tiver alguma que tenha esse assunto. Acredite em coisas novas, que surgem no seu caminho. Não tenha medo, pois nunca estará sozinho. Todos os astros se modificam, seguindo o firmamento. Tudo se modifica. Este é o momento. Siga as diretrizes de todos, orientação. Nada será difícil, tudo tem solução. Veja com mais clareza. Olhe todos os acontecimentos. Haja com sabedoria, com bons procedimentos. O Pai não abandona seus filhos no coração. Esta é a razão de tudo. Acredite, meu irmão. Tenha fé e confiança, pois tudo é programação. Nos seus momentos difíceis, sempre será ajudado. Graças a Deus, um espírito amigo. Foi no dia 16/1/2008. Que vocês disponibilizem todos os dias a oportunidade de se recriar. Eu também vou tentar. E que vocês disponibilizem para a vida de vocês a certeza absoluta dessa reencarnação, que é uma grande aprendizagem. E no momento que lhe faltar forças, que não deu tempo, aqui o Evangelho dos Espíritos nos fala: use da prece, use da certeza que tudo passa. Eu também fiquei assim, brava com essa parte. Como assim tudo passa? Se meu coração está assim morto, mas tudo passa. Não é do sentimento, não é que de uma hora para outra nós vamos ter soluções. Não é isso. Mas nós vamos aconchegar dentro de nós a saudade. Nós vamos entender que nós podemos lutar por novas possibilidades. Aquele dia que te desrespeitaram, que passa. Você vai ver que no outro dia, e daqui a um mês, vai acontecer situações que que bobagem, como eu perdi minha energia. Tudo passa. Usa a oração, usa a certeza divina que nós estamos sim em aprendizagem. Quando nós entendemos que nós estamos em aprendizagem, que nós não estamos sozinhos, que nós temos a prece e que as coisas passam, a nossa vida vai ser mais leve. Muito obrigada pela oportunidade.